bem-vindos ao meu canal Café com Pilates. É um prazer estar aqui novamente com vocês, estreando o nosso primeiro vídeo do ano de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Thalissa Laranjeiras, eu sou instrutora e treinadora do Método Pilates. Tenho inúmeros profissionais treinados aí ao redor desse Brasil, amo o trabalho com Pilates, sou especialista em Mat Pilates e exercícios avançados. E hoje, como tema principal, eu quero trazer para vocês como que a gente pode elaborar sequências. Qual é o passo a passo para a gente elaborar sequências construtivas para realmente avançar do meu aluno lá do básico até para os exercícios mais desafiadores? Qual é o passo a passo? Tem uma sequência correta? Eu vou mostrar para vocês hoje, mas antes, por favor, curta aqui esse vídeo, encaminhe esse vídeo para um amigo que você tem certeza que vai precisar dessas informações, que vai agregar esse conteúdo na jornada profissional deles. No final desse vídeo, deixa seu comentário, é muito importante que eu realmente saiba se esse vídeo te acrescentou, te ajudou em algum quesito, ou até mesmo se você tem alguma dúvida relacionada ao assunto, eu vou vir aqui e te responder, certo? Então vamos lá conversar um pouquinho. Eu escolhi o aparelho Reformer, tá? Que é um aparelho que todos os alunos gostam de utilizar por ele ter inúmeros requisitos dentro dele que ajudam os alunos. No Reformer a gente deita, ajoelha, tem a foot bar, tem as molas, as ombreiras, as cordas, ou seja, a gente tem muitos acessórios que auxiliam os alunos e deita, né? Os alunos gostam de deitar. Diferente da chair, que não tem muito como a gente deitar e ficar relaxado, ou no barrel. O barrel também eles não gostam muito, né? Porque não tem ajuda. Então é ele, o barrel, e a mobilidade e a força. Mas deixa esse assunto para outro dia. Vamos pensar nas construções de sequências aqui. Toda vez que você pensar em sequências construtivas, a gente pensa numa aula mais elaborada, numa aula mais organizada. O seu planejamento de aula muda completamente e quando a gente muda, fica mais organizado, o que acontece? Os nossos alunos mudam, os resultados mudam e vou te dizer, mudam para melhor. A sua aula fica bem didática, com começo, meio e fim. O aluno ele acaba por aproveitar mais a aula rende mais, por não ficar trocando de um equipamento para o outro. Mas Thalissa, eu só tenho um aparelho e trabalho com 4 alunos por horário. A dica que eu dou para vocês é, escolha um aparelho e coloque o resto dos seus alunos no match. O seu comando verbal vai funcionar de uma forma mais facilitada e pense também em grupos musculares. Isso facilita muito a didática de vocês na hora da construção dos movimentos, quando você está em equipamentos diferentes ou até mesmo com um grupo em match e outro grupo no aparelho. Mas como que é pensar em grupamentos diferentes? Eu quero trabalhar agora pranchas, então como que eu posso trabalhar pranchas no Reformer e no Match, no Reformer e na Chair? É esse pensamento, a gente vai estar trabalhando os mesmos grupamentos musculares, só que em aparelhos diferentes ou acessórios diferentes. É assim que começa o nosso raciocínio. Quando a gente pensa em sequências, eu tenho que visualizar aonde eu quero chegar. Qual é o exercício que eu quero propor para o meu aluno tentar chegar no mais avançado possível? Então é sempre muito interessante quando a gente tem um aluno avançado na nossa aula, junto com alunos básicos e intermediários. Por quê? Esse aluno avançado, ele acaba que puxando os outros alunos para evoluírem de uma forma mais rápida. Isso acontece muito. Por isso que tem aquela frase que eu acho muito interessante, ela é muito real, que nos diz assim: quando você está em um ambiente que você se sente a pessoa mais inteligente, mais forte, mude de ambiente, tente buscar um ambiente que você sempre vai aprender com alguém, agregar com alguém, para você não ficar naquela zona de conforto, naquela zona de equilíbrio. Então esse aluno avançado, ele acaba estimulando os outros alunos. E é possível dar uma aula com um aluno avançado e um intermediário, um básico? Sim. A gente sempre tem que pensar no aluno avançado primeiramente. Então eu tenho que construir uma sequência que vai tanto agregar para os alunos básicos, intermediários e principalmente para os alunos avançados. Eu vou construir com vocês aqui uma sequência que vai ser muito didática, vai ser muito mais fácil
e visual, para que vocês entendam todo esse passo a passo que eu estou dizendo para vocês. Então a gente tem um esqueletozinho. Primeiro ponto, eu tenho que já, para trabalhar nesse quesito de sequenciamentos, ele já é facilitado para que você trabalhe em grupos. Quando você tem esse planejamento, essa visão de trabalho de sequências, fica muito mais tranquilo você trabalhar com um número maior dentro do teu estúdio. Você não fica perdida, pensando, nossa, que eu vou passar para aquele aluno, para aquele, ou eu vou ficar quicando de um lado para o outro. Não, você fica, orienta, comanda e flui nas sequências com os alunos. Então, um dos pontos facilitadores aí é o trabalho em grupo, o trabalho de sequências. Tá? Então, o trabalho em grupo é fantástico com sequenciamento e comando verbal. Esses dois fatores é importantíssimo. Fora o planejamento e a organização que você tem que ter. Então, na hora que o seu aluno entra, você já tem que ter estruturado na sua mente o que você vai utilizar. Um exemplo, agora são 12:30, 1h, eu tenho aula com os meus alunos da minha turma da UMA. E a minha turma da UMA, eu tenho 5 alunos. Dentro desses 5 alunos, eu tenho uma gestante, uma idosa e 2 alunas intermediárias. E eu escolho sempre exercícios dessas alunas intermediárias e faço a adaptação para minha idosa e para minha gestante. O que eu preciso entender, o que principalmente a minha gestante não pode fazer, tá? E eu preciso entender o que a minha idosa não pode fazer e quais são as limitações dela. Isso são pontos primordiais para um trabalho de grupo, tá? Você precisa conhecer quem são os seus alunos, qual o objetivo dos seus alunos para que você faça e planeje uma aula de acordo com cada aluno que está ali. Então você já vai raciocinando, meu aluno idoso precisa de mobilidade de quadril, minha gestante também, as minhas alunas intermediárias também. Então é um exercício que eu vou estar pensando na minha aluna idosa, porém todas as outras alunas vão ser beneficiadas com esse movimento. A minha aluna gestante, eu preciso trabalhar bastante quadril, ela precisa fazer um pouco de agachamento. Agachamento é bom para o idoso? Maravilhoso, é um exercício funcional que traz mais qualidade de vida e função para o meu idoso na hora que ele vai sentar, levantar, força realmente dos músculos impulsionadores, tá? E as minhas alunas intermediárias, elas podem fazer? Podem e devem acompanhar. O que eu posso fazer é fazer um upgrade no movimento delas. A minha aluna gestante, eu não posso subir muito a frequência cardíaca dela, então não é legal manter ela numa isometria, mas as minhas outras alunas, eu posso deixar o músculo por maior tempo de tensão. Então é esses quesitozinhos, é esses insights que eu tenho que ter quando eu vou trabalhar com uma aula em grupo. Então aqui, eu separei aqui para vocês uma sequência, a gente vai fazer uma sequência pensando numa prancha final com apoio unilateral de membro inferior aqui, tá? Então quando a gente pensa, vamos pensar que eu tenho um aluno avançado, certo? E vamos pensar que eu tenho um aluno intermediário e básico para fazer a mesma sequência. Quando a gente pensa numa prancha aqui no Reformer, que eu preciso pensar na quantidade de molas que eu vou deixar. Quanto menos mola, mais desafiador fica, porque eu tenho que ter mais potência abdominal, mais controle pélvico, mais controle de cintura escapular, mais alinhamento. Eu tenho que imaginar o que precisa para que eu consiga construir a minha prancha lá no final da minha aula. Então, o que eu preciso? Eu preciso de força de membro superior? Sim, preciso. Eu preciso de estabilidade pélvica? Sim, e muito. Eu preciso de estabilidade escapular? Muito. Eu preciso de alinhamento? Eu preciso de uma eficiência abdominal para trabalhar isso? Então, são todos pré-requisitos para que o meu aluno entenda o que precisa ser feito aqui. Fora o controle, o conhecimento do aparelho, posicionamento, tirar compensações e compressões. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui, pensando num aluno intermediário e pensando num aluno avançado e num básico. Eu vou começar trabalhando com uma mola vermelhinha, tá? Uma mola vermelhinha que é uma mola com uma intensidade legal, que não é um desafio. O que eu posso fazer? Para o meu aluno avançado, eu posso deixar uma mola mais leve. Um exemplo, uma mola azul. Para o meu aluno avançado já começar o mesmo movimento, porém com um controle maior. Então, eu vou deixar aqui pensando no meu aluno intermediário e básico aqui. Vou ajoelhar num primeiro momento e vou pedir para que eles, a gente vai fazer um pré-pilates,
para gerar essa conexão e entendimento de membros superiores, tá? Vou tirar minha blusa para que vocês consigam visualizar todo o processo aqui. Vou deixar aqui. Então, ó, pensem que eu tô aqui e eu vou pedir para os meus alunos, ó, estendam o braço de vocês, tá? Aqui eu já tô trabalhando um pouquinho de mobilidade de tornozelos. Se o meu aluno não tem essa mobilidade de tornozelos, pode colocar ele sentadinho aqui no reformer, tranquilo. Mas o legal é você forçar um pouquinho para ele ganhar essa mobilidade aos poucos. Vamos trabalhar um pré-pilates? Eu quero que o meu aluno alcance longe e retorna. Alcança, alcança e volta. Alcança e volta. Alcança, volta. Fez esse movimento de alcançar? Leva os braços para o alto, mas sem engolir as orelhas, tá? Encaixa bem esses ombros e desce fazendo uma resistência, levando a mão lá para o chão. Eu subo sem deixar os ombros engolirem as minhas orelhas, sem abrir as costelas e sobrecarregar lombar e torácica, ó. Alinha e desço. Isso eu posso ir fazendo sequências de 10 movimentinhos. Vou e volto. Vou e volto. Posso ficar aqui junto à minha mão e abro. Então eu fecho palma da mão com palma da mão, abro sem grudar as escápulas, ó. Então, alcanço, eu já vou ensinando para ele estabilidade escapular. O movimento acontece aqui, ó, no ombro e não na escápula. Vai e volta. Vai e volta. Agora eu posso pedir para ele ficar com as mãos abertas e fazer só a adução da escápula. Ele vai sentir, ó. Alcanço, um braço para um lado, o outro para o outro, fecho e abro. É esse movimento aqui, ó. Então, tô aqui, fecho e alcanço. Fecho e alcanço. Fecho, alcanço. Continua com o braço aqui, vamos subir o ombro, ó. O ombro chega nas orelhas e desce, fazendo elevação e depressão das escápulas. Subo, desço, subo, desço. O que a gente fez? A gente já despertou a consciência corporal para essa região. Esse pré-pilates, gente, é algo bem rápido. É assim, ó, 5 minutos da aula, só para você conectar o seu aluno e mostrar para ele a região que você quer que desperte a concentração maior dele, certo? Fez esse movimento, vamos segurar na nossa foot bar. Toda vez que eu peço para o meu aluno segurar na foot bar, tem que ter intenção. Tá? Então ele vai fazer força. Força como se ele quisesse se empurrar mesmo. Porque se ele não se empurra, o que acontece? O meu peso vai sobre os meus punhos, sobrecarregando e realizando aquela cascata de compensações e compressões que a gente não quer aqui. Então é no início que a gente já ajuda o meu aluno nesse movimento. E aqui, sem movimentar o carrinho, eu posso pedir para ele, ó, fecha a escápula igual a gente fez no pré-pilates e empurra. Fecha, empurra. Fecha, empurra. Não é o cotovelo, ó, é o ombro. O ombro vai para trás, esmaga as escápulas e volta. Esmaga, volta. Esmago, volto. Fiquei aqui. Alinha ombro, cotovelo e punho. Aqui você já pode observar como que está o posicionamento dos membros superiores do seu aluno, se ele tem hiperextensão, ensina a destravar esse movimento, como ele segura na barra, se ele segura na barra com o punho quebrado, bem, com muita flexão, isso não é legal. Ele não vai conseguir fazer exercício avançado se ele não souber como estabilizar os punhos, tá? Então, aciona bem essas mãos, olha para frente, certo? E a gente vai trabalhar só a elevação, ó. 1, empurra. 2, um braço empurra e o outro alcança. 3, empurra. Percebam que a gente não está movimentando o carrinho ainda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segurou. E agora eu vou ensinar o meu aluno o que eu não quero que ele faça, tá? Que é uma coisa que os alunos erram muito nessa sequência. Eu vou falar pra ele, ó, leva o bumbum pra trás empinando o seu bumbum e vai levando o peito em direção ao carrinho, ó. A gente já vai trabalhar mobilidade, segura um pouquinho e volta redondo, ó, redondo pela lombar e retorna o carrinho. Cresce, chega na posição inicial. De novo, o movimento acontece pelo bumbum, empurra o carrinho, a tua cabeça passa entre seus braços, leva teu peito em direção ao carrinho e volta redondo pela lombar.
Por que eu tô fazendo essa sequência? É de propósito, para que meu aluno entenda o que eu vou fazer no próximo movimento. Tudo tem um propósito, uma construção. E retorna. Agora eu vou falar para ele, eu não quero que você leve o bumbum. Eu quero que você imagine que você tem uma tábua na frente, uma tábua atrás e você vai mexer só o braço, ó. O braço te empurra e você traz o carrinho de volta com a força das suas costas. Traz as costas. E vai, cuida do punho, mantém tudo alinhado, pensa que você tem uma madeirinha na frente, outra atrás e volta. Vai lá para trás e volto, não deixa o ombro engolir as orelhas, eu não quero que esse ombro mexa. Vou lá para trás, vamos pedir agora uma isometriazinha? Todo movimento que eu trabalho isometria, que eu trabalho mudança, por exemplo, uma consciência corporal a mais, ou uma coordenação corporal a mais, ou isso tudo chama-se técnicas de intensificação, tá? E a gente trabalha muito técnica de intensificação nas construções de sequências, deixando o músculo por maior tempo de tensão, mudando o tipo de contração muscular, acrescentando uma instabilidade, tirando uma perna, um braço. Tudo isso são técnicas de intensificação que a gente usa durante sequenciamentos, tá? Para criar variações. Daqui deste movimento eu volto, faço o meu braço ficar mais juntinho, ó, empurro. Aqui eu travo e vou fazer somente a rotação, ó. O quadril não mexe, ó, é minha mão. Vou uma mão, ó, uma empurra, a outra puxa. 2 e a gente vai trocando. 3. 4. Vamos mudar. Eu posso aumentar a sequência, tá? Daqui deste movimento, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ensinar o meu aluno como eu quero que ele trabalhe a flexão de cotovelos. Então eu vou pedir para ele, empurra um pouquinho o carrinho, só um pouquinho para você entrar numa pranchinha. Alinha seus braços, abre um pouquinho os braços, um pouquinho além dos seus ombros. E eu quero que você flexione o seu cotovelo. Empurra a barra primeiro e flexiona o cotovelo, ó. 1. Flexiona o cotovelo só um pouquinho. 2. Flexiona o cotovelo um pouquinho. 3. Flexiona o cotovelo um pouquinho. 4. E agora a gente vai aumentando a intensidade dessa flexão. A intensidade não, a amplitude, perdão. 1. Vamos, 3. 2. 3. Até que o meu aluno consiga realizar a flexão completa, ó, pelo cotovelo. Por que eu tô falando pelo cotovelo? Porque a maioria dos alunos tem mania de fazer o quê? Iniciar a flexão, ó, pelo ombro. E aí o que acontece? Eu acabo que perdendo espaçamento das minhas escápulas, contraindo o romboide. Romboide contraído leva informação para trapézio, que leva a minha cabeça para frente, eu desequilibro completamente a estabilidade escapular, isso eu não quero, tá? Fiz esse movimento, agora eu vou juntar os dois movimentos que eu fiz. Eu empurro e volto flexionando. Empurro, volto flexionando. Empurro, volto flexionando. Mais uma vez, empurro e volto flexionando. Se eu quero intensificar um pouquinho mais, eu posso pedir para os meus alunos intermediários e avançados fazerem um movimento, ó, com uma perna só e volta puxando, empurra e volta puxando, enquanto que o meu aluno avançado, ele empurra ajoelhado, mas ele faz a flexão fechada agora, ó. Que a flexão fechada é um pouco mais desafiadora, tá? Então eu modifico o que os meus alunos básicos e intermediários vão fazer e desafio o meu aluno avançado. Feito isso, o que vamos fazer? Vamos subir um degrauzinho, vamos tentar desafiar os meus alunos. O meu aluno avançado, eu mantenho aquela mola leve. Os meus alunos básicos e intermediários, eu aumento uma mola, eu deixo 2 molas. Por quê? Eu não quero que o carrinho se movimente agora, tá? Agora a força é abdômen e braço, estabilização pélvica e escapular. O que eu quero que eles façam? Que eles flexionem o cotovelo, subam na prancha e retornem. A força é o meu pé que vai me impulsionar à frente. E na descida eu tenho que ter muito controle abdominal e de cintura escapular. Porque senão o meu ombro, ó, e eu não quero isso. Por isso que eu vou colocar uma mola mais pesada. Porque se eu coloco uma mola mais pesada, ó, 2 vermelhas no caso, eu posso fazer força na minha perna
que o carrinho vai me ajudar, ele vai dar uma roubadinha. É diferente de quando eu tô com uma mola mais leve, que se eu fizer isso, ó, o carrinho anda e vai ser mais difícil, tá? Então, eu mudo as molas para os meus alunos que estão na aula para facilitar ou para desafiar um pouquinho mais. Então, vamos fazer 3 vezes, ó. Subo e desço. Agora o meu ombro, ele vai avançar um pouquinho à frente, ó. 2. No 3 eu vou ficar. Fica na isometria aqui, sem movimentar o carrinho. Mantém. Segura. Segura, segura. Segura, segura. E descanso. Volta lá para os seus alunos iniciantes e intermediários, porque bem provavelmente eles já vão estar com desconforto no punho, porque eles não têm tanta estabilização e não sabem aonde colocar essa força, que a força vem lá de distal, para não sobrecarregar. A força vem de proximal para não sobrecarregar essas articulações distais. O que você vai fazer? Você vai pedir para que seus alunos intermediários e avançados virem, apoie o antebraço e faça uma pranchinha aqui, ó. Empurra, vem dobrando ou empurra e vem subindo. Você vai criando variações para os movimentos enquanto o seu aluno avançado vai evoluir aqui. O que você vai fazer com o seu aluno avançado? Ele vai empurrar. Então, todo mundo vai estar trabalhando o mesmo grupamento muscular, só que com intensidades, amplitudes e alavancas completamente diferenciados, tá? Volto. Na hora que meus alunos lá, que estão apoiados com o antebraço, fizerem um movimento flexionando os joelhos, eu posso pedir para o meu aluno parar, avançado, flexionar e estender os joelhos dele aqui também. Posso pedir uma isometriazinha para os meus alunos que estão apoiados no antebraço e posso pedir para o meu aluno avançado ficar aqui, ó, na isometriazinha. E como o movimento final que eu falei para vocês é aquele unilateral, com apoio de um membro inferior, o que eu vou fazer para os meus alunos básicos e intermediários? Eu vou pedir para eles manterem com apoio de antebraço, estenderem essa perna aqui para cima e flexionar, esticar ou ficar parado e trabalhar só a perna que está soltinha. Enquanto o meu aluno avançado, ele vai trabalhar aqui, ó. Estende, puxa redondo, estende. Pensa na estabilidade pélvica e escapular que precisa para esse movimento. E eu posso ficar brincando com os movimentos aqui com ele. Percebam que sequência construtiva e longa que a gente criou aqui. Eu fiz aqui com vocês 2, 3 repetições. Eu posso fazer 5, 8, se o meu aluno for capaz de ter tudo organizado, conectado, o exercício está limpo, fluido, eu posso fazer 10, 12 repetições, sem problema algum. O que eu quis mostrar para vocês é, pensem no movimento final, vão desconstruindo ele. Pensem no que precisa para o meu aluno construir todos esses movimentos lá no final. Não dá de cara o movimento avançado. Concordam comigo, se eu pegasse essa prancha e iniciasse com ela, essa última que a gente fez com apoio unilateral, a percepção do seu aluno vai ser completamente diferente se você inicia com ela sem nenhum preparo, sem nenhuma construção, do que dessa forma que eu realizei. Tudo construído, tudo mostrado para o meu aluno, para ele sentir a forma correta de se realizar. É um caminho que a gente tem que percorrer com os nossos alunos. E esse caminho que a gente percorre são as sequências. E dentro das sequências a gente trabalha o quê? As técnicas de intensificação de movimento. Trabalha força em todas as suas vertentes. E outro pontinho fundamental, a gente não troca de decúbito. Percebem? O tanto que a gente ficou só nessa posição, a gente explora os decúbitos na sequência. Eu mudei para os alunos avançados e intermediários, porém, eles estão trabalhando o mesmo grupamento muscular. Espero que vocês tenham gostado. O meu intuito hoje aqui era mostrar como construir sequências, desconstruir o movimento, pensar em todas as habilidades que a gente precisa construir no corpo do nosso aluno para que realmente a nossa aula tenha propósito. Eu quero chegar a algum lugar e eu construo um caminho até chegar no movimento final. É sobre isso. Não esqueçam de deixar o seu comentário aqui no final do vídeo.
Treinem essa sequência que eu mostrei para vocês sentirem no corpo de vocês como é diferente. E uma dica, façam isso. Façam o último movimento que eu mostrei aqui, primeira vez. Chegou no estúdio, faça. Aí depois faz toda a construção e veja como muda como a gente sente o movimento quando a gente trabalha com sequenciamento e construção de movimento. Por isso que muitas das vezes as pessoas não sabem como trabalhar com o avançado, porque o avançado é uma construção. É aquele verdadeiro tijolinho, tijolinho, tijolinho. Para eu construir o corpo forte do meu aluno. O meu aluno não chega forte. Não tem como eu colocar um exercício, primeiro que ele não vai sentir da forma que eu quero, ele não vai dar valor naquele movimento que a gente tanto construiu e ele entendeu todos os pontinhos a ser trabalhados e conectados. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar, semana que vem tem mais um vídeo. Estou muito feliz de estar de volta para o ano de 2023, ano de 2023 eu tenho certeza que vai ser um ano muito próspero, cheio de saúde, com muito conteúdo aqui para a gente estudar. Um beijo no coração de vocês e até quinta que vem. Tchau, pessoal!